Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos estar finalizando, o nosso estudo sobre Colossenses, uma vida centrada em Cristo. Hoje nós vamos ler do capítulo 4, verso 2 ao 6, e vamos comentar um pouco, também os restantes dos versículos, mas no capítulo 4, do 2 ao 6, diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Só lembrando um pouco do nosso estudo passado, primeiramente quando nós falamos assim que para os maridos não provocar a ira dos filhos ou da esposa, enfim, trazer amargura, nós falamos daquela palavra grega ali que fala sobre produzir algo amargo no estômago, E agora Paulo, no versículo 6, ele fala que a nossa palavra, ela seja temperada realmente com sal, para nós sabermos responder, como devemos responder a cada um. Muitas vezes nós não temos essa prudência para falar. E também, uma das últimas citações que nós fizemos sobre de Teodoro que escreveu e disse: olha, o cristão deve considerar que o momento é uma oportunidade de falar de Cristo. Então hoje nós vamos falar realmente do cristão como aquele que está em missão no mundo. Todos nós estamos em missão neste mundo. Porque se o objetivo de Deus em Cristo Jesus fosse apenas a nossa salvação, um autor diz o seguinte: o dia da tua conversão seria o dia da tua morte. Mas não é só isso que o Senhor quer de nós, só a salvação. Por isso Ele quer que nós estejamos inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja, e como igreja fazemos a diferença neste mundo. Para que como igreja possamos expressar realmente, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele pede oração para os irmãos, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, Paulo sabe que ele deve trazer. O que é manifestar? A palavra manifestar é trazer à luz algo que já existe, e aí então você apresenta. É como se você tivesse uma carteira no seu bolso, e aí então você, nesse gesto, coloca a mão no seu bolso e tira a carteira. E então fala assim: olha, estou manifestando algo que estava no meu bolso ou na minha bolsa, eu estou manifestando a carteira, eu estou apresentando essa carteira. Então Paulo ele diz assim: eu tenho Cristo no meu coração, mas eu preciso manifestar. Eu preciso tornar ele visível para o maior número de pessoas possíveis. Então, todo cristão é um missionário. Eu lembro de uma frase que dizia o seguinte: o pastor terminava o culto, e todo o culto de domingo ele terminava e dizia o seguinte: irmãos, estamos terminando o nosso culto, a sairmos daqui começa a nossa missão. Então, nós estamos no templo para cultuar o Senhor, nós estamos no nosso dia a dia em missão. Nós somos como os bons soldados de Cristo. Por isso Paulo diz assim, que ele combateu o bom combate. O bom combate realmente é nós estarmos neste mundo, sem sermos deste mundo, é nós estarmos vivendo como sal da terra, como luz do mundo, fazendo a diferença onde estamos inseridos, enfim, nós temos uma missão. Então, não é somente falar, como nós já havíamos dito, mas é levar as pessoas a verem realmente como Jesus é. E para isso nós precisamos, Paulo diz assim: ore para que haja oportunidade para que eu compartilhe o Evangelho.
Então, muitas vezes nós queremos ter as experiências do compartilhar o Evangelho, mas nós não oramos para que essas oportunidades possam acontecer. Seria a mesma coisa de você precisar algo do supermercado, mas não ir lá no supermercado. Então, não adianta ficar desejando se você não dá os passos necessários para chegar até o lugar e ali adquirir, vamos dizer assim, a mercadoria que você precisa. Então, nós precisamos nos dedicar à oração. Então, a oração vai nos levar a uma ação realmente transformadora. Imagine então, nós temos, né? Eu gosto de uma frase de um autor que ele diz o seguinte, né, que ele pega aquela ideia de Arquimedes, que Arquimedes diz assim que se você desse para ele uma alavanca e um ponto de apoio, ele ia transformar ou mover o mundo. Eu vejo assim que hoje nós temos esta alavanca, que nós podemos dizer que a alavanca é a oração. Nós podemos dizer assim que Jesus, ele é a rocha, então ele é nosso ponto de apoio. Então você já tem a alavanca, você tem o ponto de apoio, e agora então você precisa que isso se torne numa transformação da tua própria vida, que vai ajudar a transformar outras vidas. Então nós precisamos nos dedicar realmente à oração. E Paulo, ele até usa aqui, logo no versículo 2, perseverai na oração. Quer dizer, aqui diz, na palavra grega, né, que nós temos aqui, é algo constante e atento. Então você ora, é algo que é constante e cheio de atenção. Porque muitas vezes nós somos constantes na nossa oração, mas não estamos atentos ao falar de Deus. Porque a oração é um diálogo com o Senhor. A oração é você fala com Deus, mas você espera para ouvir Deus. Há uma história que eu acho interessante, que diz assim que uma pessoa, ela foi na igreja, num momento que não tinha culto, mas aí ela entrou, né, como nós temos a possibilidade aqui em nossa igreja de fazer isto, e ela se dirigiu ao altar, se ajoelhou ali e realmente começou a orar, e falou, e diz a história que essa pessoa falou ali por uma meia hora, 40 minutos, e aí levantou e estava indo embora. E aí então, nessa história, é uma história, diz assim, que nessa história o Senhor fala para ele: ô João, onde você vai? Ele falou: não, estou indo embora porque eu já estou atrasado. Não, mas você falou um monte de coisa agora que eu ia responder, você está indo embora? Ou seja, muitas vezes nós entramos na oração no modo automático. É constante, mas não é com atenção. É incessante, mas não há uma intensidade realmente pela presença do Senhor. A oração muitas vezes ela está pronta, mas não há uma prontidão em obedecer realmente ao Senhor. Alguém escreveu, no caso foi C.S. Lewis, que ele fala sobre a oração, e eu achei interessante esse ponto de vista do C.S. Lewis, que ele diz assim: ninguém em seu juízo, tendo o poder para ordenar o seu próprio dia, reservaria suas orações principais para a hora de dormir. Ou seja, C.S. Lewis, ele tinha a ideia de que a oração deveria ocupar os nossos primeiros momentos do dia, para que então pudéssemos coordenar todo o nosso dia, toda a nossa agenda através da oração. Ele diz assim: ninguém em seu juízo perfeito, tendo um poder que pudesse ordenar ou harmonizar seu dia, e iria utilizar isso à noite, ou seja, depois que passou todo o dia. Então que nós possamos, é um desafio de você toda a manhã, não sair de casa sem orar. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Como que nós vamos fazer?
Senhor, eu trabalho com vendas, eu preciso visitar alguns clientes. Senhor, me dê uma estratégia, me dê uma palavra, me dê sabedoria para que eu possa abordar esse meu cliente, que eu possa fazer uma boa apresentação, para que eu possa alcançar um resultado e assim não só vender, mas receber e o que o cliente se torne, fique satisfeito para uma nova compra, enfim, né? Lutero, ele dizia assim, olha, aquele que orou bem, estudou bem. Então, será que nós temos orado e aí temos estudado bem? Então, traga para a sua vida também, né? Se você orar bem, então você também vai trabalhar bem. Se você orar bem, você vai também ter os relacionamentos harmonizados. Enfim, como que nós temos orado? Paulo, e ele vai dizer assim, persevere em oração para que eu possa ter oportunidade de pregar a palavra. Então, missão e oração e ação estão realmente em harmonia, essas coisas, né? E Paulo diz, olha, ore para que Deus abra a porta para a mensagem de Cristo. Paulo não ia forçar nenhuma porta. Paulo, embora ele fale assim, pregue a tempo e fora de tempo, mas ele tem um momento, ele fala, Senhor, qual que é o momento? E quando Paulo tem em seu coração o desejo de comunicar Cristo a muitas pessoas, a manifestar Cristo a muitas pessoas, mas ele diz assim, eu quero o tempo oportuno. Eu quero que seja aquele tempo onde eu sei que o Senhor, através do Espírito Santo, já tem trabalhado na vida daquelas pessoas. Paulo, ele tinha essa consciência, porque mesmo ele preso, ele não ora, é interessante isso. Perceba, Paulo está preso. Imagine você preso, imagine você limitado nas suas ações. É lógico que você ia orar, Senhor, eu estou preso, eu não tenho conforto, eu não estou tendo talvez uma comida adequada, talvez as companhias não sejam tão boas assim. Enfim, não, Paulo não ora para o seu próprio benefício. É surpreendente isso, sabe? Porque eu, no lugar do Paulo, talvez fale, Senhor, irmãos, ore para que eu seja libertado dessa prisão. Irmãos, ore para que o diretor do presídio aqui mude a alimentação, troque de fornecedor. Ore aqui porque tem alguns bandidos de barra pesada aqui que está me ameaçando, enfim. Não, Paulo falou assim, não, eu estou orando, não é para uma comida melhor, não é para uma cama melhor, não é para companheiros melhores. Eu estou orando para que, neste lugar, onde eu estou, eu tenha a oportunidade de pregar e de falar e manifestar Jesus. É interessante, então Paulo ele pede para os seus irmãos, olha, orem, porque eu quero compartilhar o Evangelho. Esse é o meu desejo. Muitas vezes as nossas orações estão tão egoístas, são tão em si mesmadas, e quando nós lemos assim a palavra do Senhor, muitas vezes até nos envergonhamos, das nossas orações. Ele queria proclamar a Cristo claramente quem realmente é o Senhor, o que o Senhor fez. Ele queria, a palavra aqui, manifestar, também tem essa ideia, seja com palavra ou ações, Paulo queria manifestar o poder e a graça do Senhor para aqueles que estavam ali. Ele queria tornar a palavra tão clara, tão simples, uma palavra que gerasse transformação. Sabe, hoje em dia tem tantas palavras por aí, mas poucas têm trazido transformação. Muitas vezes até algumas palavras trazem condenação, algumas palavras são realmente desprovidas do amor ágape, enfim. Mas Paulo, ele tem essa preocupação. Então, vamos dizer assim, ambas as orações de Paulo foram atendidas. Por exemplo, mesmo preso, Paulo ainda tinha uma certa regalia, mas ele estava preso. Mas chegou um momento assim que podemos dizer que ele conseguiu uma prisão domiciliar. E a tornozeleira naquela época era o seguinte, o seu pé era acorrentado e a corrente se estendia para um pé
de um soldado. Então tinha um soldado que ficava ali 24 horas preso junto com Paulo. É lógico que havia a troca das guardas, mas Paulo sempre estava ali junto com um soldado preso, essa era a sua tornozeleira. Mas nessa casa, aí Paulo foi para uma casa, ele alugou, lembre-se, Paulo fazia tendas, enfim, ele fazia, vamos usar a expressão hoje, um artesanato, e aí então a partir disso aí ele conseguiu alugar essa casa, e ele ficou ali por 2 anos em Éfeso ensinando a palavra. Ele ficou ali, né? E é interessante que nós lemos isto, né, no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, verso 31, que diz assim: sem impedimento nenhum. Porque quando você está numa harmonia com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, os impedimentos até vêm, mas não vão ser suficientes para fazer com que você cale, para desmotivar você, para amedrontar você. Embora todas essas coisas possam estar acontecendo, ou você seja tentado a tudo isso. Então, por que Paulo fez tudo isso? Por que Paulo ele consegue fazer essa oração pedindo essa oportunidade de pregar o evangelho mesmo quando ele está preso? A resposta é bem simples. É a resposta que é o tema do nosso estudo de todas as lições, podemos dizer assim, quase aí, 3 meses, né, que nós estamos falando aí, que é uma vida centrada em Cristo. Paulo tinha como objetivo viver sua vida à luz do Evangelho. O que impulsionava, e quando nós falamos em Evangelho, não é os 4 evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o relato do Evangelho, é o relato das boas novas, é o relato da pessoa de Jesus, é o relato da obra de Jesus. Então não é só os 4 livros, mas é o que os 4 livros revelam sobre Jesus, sobre Deus, sobre a cruz, sobre o perdão de pecados, sobre a nova vida, sobre o Espírito Santo, sobre a transformação que vem através do novo nascimento. Então Paulo, ele quer ter a sua vida realmente centrada à luz dos evangelhos, do evangelho de Cristo, das boas novas, que veio através do Senhor. Será que nós estamos andando na luz do evangelho? Será que temos andado com sabedoria? Porque se eu ando com sabedoria eu estou perseverando na oração, mas com atenção, ouvindo o Senhor, eu oro, mas eu aguardo a resposta, eu fico ali pronto para ouvir o Senhor. Se você observar, né, nós falamos muito da questão da torre de vigia, e eu acho interessante, né, porque muitas vezes a pessoa vai lá para a torre de vigia para orar. Mas se você ler atentamente o texto ali, que o profeta, ele fala assim, ele ora e depois ele vai para a torre de vigia para ouvir o que o Senhor vai dizer. Ele não vai para a torre de vigia para orar. Leia lá, preste atenção nessa leitura. Ele vai ali na torre para ouvir. Será que nós oramos e vamos para a nossa torre para ouvir o Senhor? Vamos para ali meditar, pensar, refletir e dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve? Então muitas vezes nós oramos, mas não paramos para ouvir o Senhor. Por isso, nós muitas vezes não temos a oportunidade para pregar o Evangelho, porque nós não ouvimos a voz do Senhor, o manifestar do Senhor. Então, nós precisamos ter essa vida centrada em Cristo, termos uma maneira correta para que nós possamos agir de uma maneira adequada para aqueles que estão de fora. Um autor disse o seguinte: há muita forma de cristianismo que deprime e esmaga o ser humano, e muito pouco que irradia a vida e traz o amor perdoador e transformador.
Então, o Evangelho, ele vai confrontar a pessoa. Lembra quando eu falei, quando Jesus foi na casa de Zaqueu? A presença de Jesus constrangeu Zaqueu. A palavra constranger não é que ele ficou constrangido, falar, não, a palavra é assim, constranger no grego é levar a uma ação. Então a presença de Jesus o constrangeu a restituir aquilo que ele havia roubado, a mudar de vida. Não é só restituir, ele quer mudar de vida. Essa é a transformação. Mas infelizmente hoje, né, nós temos um cristianismo que causa mais opressão, deprime e esmaga o ser humano do que uma força libertadora, perdoadora, transformadora. Por isso Paulo fala assim, eu quero manifestar realmente Jesus. Eu não quero manifestar a minha ideia, eu não quero manifestar a minha denominação, mas ele fala assim, para que eu o manifeste como devo fazer, e não como eu quero fazer, não como eu acho que devo fazer. Então, a nossa missão como cristãos é realmente levarmos a todos as boas novas do Evangelho e deixar que o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Um autor disse o seguinte, não se esqueça que um dia também estávamos fora da família de Deus. Não nos esqueçamos que temos o privilégio para compartilhar com aqueles que precisam de Cristo. E essa é uma das coisas que eu tenho preservado, é realmente não esquecer de onde eu vim e saber que eu estou aqui agora nessa nova vida pela graça de Deus. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus e temos como o inimigo comum o inimigo de Deus, que é Satanás. Não se esqueça. Sabe, um dia eu levei uma pessoa na igreja, isso há muitos anos atrás, ainda na época de jovem. Eu entrei com essa pessoa e havia um grupinho reunido ali e eu levei essa pessoa, a primeira vez que ele foi na igreja, levei ele ali junto com o grupo e eles estavam ali conversando das coisas de Deus, e estavam tendo ali um momento de oração e nós chegamos ali. Mas é interessante que aí uma pessoa me chamou de lado e falou assim, Silvio, não dá para trazer assim qualquer pessoa assim. Ele não está não está no mesmo nível espiritual nosso. Por isso muitas vezes eu brinco, né, que é melhor escutar do que ser surdo, melhor ver do que ser cego. E sabe, o que me entristece é que essa pessoa nunca mais voltou na igreja. Porque o nosso evangelho não era o evangelho de Jesus, nós estávamos manifestando um evangelho segundo o que nós entendíamos, e não o evangelho da graça, o evangelho do perdão. Todas as pessoas que chegam à vida da igreja, eu creio que são trazidas pelo Senhor, para que nós possamos manifestar a graça de Deus ali. Então, todos nós temos que ser bons diáconos na vida da igreja. Eu sei que tem pessoas que fazem parte do ministério da diaconia e estão ali para acolher as pessoas na entrada, mas que nós possamos acolher as pessoas a partir da entrada, acolhê-las ali no banco, no momento de oração, no momento de cumprimentar, nos momentos de louvor, que nós possamos ser realmente uma igreja acolhedora, uma igreja atraente, uma igreja realmente que manifesta a graça a partir das boas novas do Evangelho. Isso é viver à luz do Evangelho, isto é viver uma vida centrada em Cristo. E aí então as oportunidades surgirão, aí as coisas vão acontecer, né? Então nós precisamos orar para que oportunidades do Evangelho aconteçam. Então você compartilha o Evangelho, vivendo à luz do Evangelho, e aí então o nosso falar vai transmitir claramente o Evangelho da paz, vai transmitir, como Paulo fala assim, né? Nós teremos palavras temperadas com sal, nós teremos palavras realmente que vão trazer graça para os outros.
Por isso, quando eu estava lendo essa expressão, Paulo fala palavras temperadas com sal, ali no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 50, na versão transformadora, diz assim: tenham em vocês a qualidade do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Em outras traduções diz: tende sal em vós mesmos. Sabe, quando eu estava pesquisando este texto de Marcos 9:50, vários autores dizem que esse sal seria assim, a ação santificadora do Espírito Santo. Quando nós temos a ação santificadora do Espírito Santo, ou seja, sal em nós mesmos, nós vamos conseguir viver em paz com as demais pessoas. Perceba, então, a ação santificadora me ajuda a me relacionar melhor com as pessoas. Por isso, nós precisamos realmente não limitar o poder de Deus, não limitar a graça de Deus, que em todo lugar possamos exalar realmente o bom perfume de Cristo. Tá? Que as nossas conversas sejam conversas cheias de graça. Assim como Pedro diz, no capítulo 3, explique a razão da tua fé. Olha, eu creio em Jesus porque olha o que ele tem feito comigo. Eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu tenho experienciado. Mas é interessante que nesse texto de Pedro, no capítulo 3, ele diz assim: faça, porém, de forma amável e respeitosa. Então, muitas vezes eu estou explicando a razão da minha fé, mas não de maneira amável e respeitosa. Eu quero levar a pessoa a engolir toda aquela palavrório meu ali. Não, vai semeando e vai pedindo ao Espírito Santo. E aí, quem sabe até dessa maneira amável que você está apresentando o Evangelho possa fazer a diferença. A nossa forma de falar vai abrir ou fechar portas, vai abrir ou fechar os corações. Então, nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Significa estar disposto realmente a compartilhar o Evangelho, é entender que todos nós estamos juntos no mesmo barco, vamos dizer assim, e que nós temos a mesma missão. Terminamos, como eu disse hoje, o nosso estudo no livro de Colossenses. O livro de Colossenses, queridos, é uma carta incrível, com esse tema incrível que é a nossa vida centrada em Cristo. Uma vida que Deus nos chama para viver, uma vida que é a vida abundante. E quando as pessoas perceberem que você vive essa vida abundante, elas vão dizer para você, qual é a fonte? E então você vai poder falar e manifestar de maneira adequada a pessoa e a obra de Jesus. Então, tenha uma vida centrada em Cristo, continue olhando para Jesus. Nós vamos estar orando agora e na próxima semana nós vamos começar uma nova série de estudos, desmascarando a obra do inimigo. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E que realmente nossa vida centrada em Cristo faça a diferença na vida da igreja, na nossa família, no nosso trabalho, aonde estivermos. Que a nossa vida centrada em Cristo possa exalar o bom perfume que atraiam muitos a Ti. E estas pessoas, ao ouvirem a palavra da verdade, a luz do Evangelho, encontrem a transformação. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.